Alunos do sexto ano, estamos aí na volta às aulas e na nossa primeira aula de ciências nós vamos falar de um tema que estávamos abordando aí nos últimos dias que antecederam as nossas férias, que é o solo. Nós vimos a importância do solo e vocês também fizeram uma pesquisa sobre os tipos de solo. Hoje nós vamos relembrar o processo que dá origem à formação desse solo e vamos falar também aí sobre a composição que dá origem. Então, para entender o processo aí de origem inicial do solo, nós precisamos relembrar o que é intemperismo, que nada mais é do que a ação do sol, da chuva e do vento sobre uma rocha matriz. E essa rocha que está exposta há milhares de anos no ambiente acaba se degradando e dando origem a um solo fértil. Muito bem. O solo, então, ele é composto de várias partes. Nós chamamos essas partes de horizontes. Mas o que compõe o solo fundamentalmente são fragmentos aí de rochas que, como eu falei, por conta do intemperismo, fica exposta a esse ambiente e aí por milhares de anos vai sofrendo essa fragmentação. O solo ele não é completamente rochoso, maciço, ele é extremamente poroso. Então, uma analogia aí para a gente falar sobre o solo é a gente pensar numa esponja cheia, encharcada de água. O solo tem essa mesma porosidade e essa mesma capacidade de reter ou de armazenar ou de permitir a entrada de água dentro dele. Então, a composição do solo é por minerais, que é areia, argila, calcário, principalmente, e a matéria orgânica, que nada mais é do que restos de organismos mortos, ou até mesmo fezes de animais. Além disso, também está presente aí dentro do solo a água e o oxigênio, que são essenciais para a sobrevivência dos seres vivos, principalmente dos seres que dependem desse solo. Tá? Nós vimos que tinha alguns micro-organismos ou alguns pequenos seres vivos que vivem no solo e também tem os vegetais aí que dependem do solo. Mas são só eles? Nós também não dependemos desse solo para a sobrevivência? Então, ainda bem que tem todas essas substâncias, principalmente água e oxigênio aí, para possibilitar a existência da vida. Vamos falar um pouquinho então desses horizontes, tá? Das partes aí que compõem esse solo, tá? O solo praticamente ele é dividido aí em quatro horizontes ou quatro partes. A primeira parte, que é a parte mais superficial, ela é rica em matéria orgânica, ou seja, seres vivos ali que defecam e restos de seres vivos, como animais mortos, como micro-organismos, como vegetais mortos em decomposição. Tudo isso então faz parte aí dessa primeira camada, desse primeiro horizonte do solo. O segundo horizonte, a segunda camada, é o habitat dos seres vivos. Então, esses seres microscópicos que nós vimos, ou até mesmo esses seres pequenos, como a minhoca, vive aí nesse segundo horizonte. Temos também ali no terceiro horizonte, na terceira camada, a existência da água. Então, são nessas camadas ou nessa parte onde são formados aí os lençóis freáticos. E por último, nós temos lá aquela rocha mais consistente, os fragmentos dessas rochas que sobraram aí após essa exposição. Então, nós chamamos essas partes de horizonte. Vamos falar um pouquinho então agora sobre os tipos de solo existente, tá? Para caracterizar um solo, é necessário observar vários fatores, entre elas as características climáticas, a quantidade de material orgânico, a vegetação dominante daquele local,
A rocha matriz, ou seja, aquela rocha que deu origem a esse solo, a textura do solo e a permeabilidade. Permeabilidade é a capacidade do solo ou de algum material de permitir ou de deixar com que a água, alguma substância líquida, invada esse local. Tá? Se nós pensarmos aí em casa, se alguém tem criança pequena e os pais acabaram impermeabilizando o sofá, é justamente para evitar com que esse líquido entre dentro do sofá. Tá? Então, o solo é mais ou menos da mesma forma. Existem solos aí que têm essa permeabilidade que permite com que a água entre dentro dele. Tá? Então, vamos falar um pouquinho aí sobre cada solo. O solo arenoso é aquele solo que tem predominância de areia. Se lembram quando nós fomos lá no laboratório e vocês observaram a areia no microscópio? Viram aqueles grânulos, ou seja, aqueles grãos de cristais, de minerais, que para a gente parece ser minúsculo, mas quando nós olhamos microscopicamente nós conseguimos distingui-los. Tem até colorações diferentes. Tá? Isso permite com que esse solo seja permeável, com que a água consiga passar por ele. Esse solo, por conta dessa passagem rápida de água, ele é pobre em nutrientes. E os vegetais que vão estar ali nesse ambiente, nesse tipo de solo arenoso, são aqueles vegetais que conseguem absorver a água rapidamente. Então, um exemplo disso é o coqueiro e a palmeira. Tá? Então, quando nós vamos na praia, que é o principal solo e característico arenoso, nós percebemos que quando a água cai sobre essas rochas, ou seja, sobre esses fragmentos dessas rochas, molha, mas rapidamente aquela água passa, tá? Ela não consegue ficar retida, ela vai embora, ela consegue entrar dentro desse solo. Por quê? Porque esses grãos estão separados. O outro tipo de solo existente é o solo argiloso. Ele tem esse nome porque ele é composto aí por 30% de argila. A argila é um grão bem fino se comparado aí com um grão de areia. Vocês conseguem ver aí através dessa imagem que o grão de areia ele é muito maior do que o grão de argila, que é quase que imperceptível, tá? Então, essa é a característica desse solo argiloso, tá? Ele é composto aí 30% de argila, dessa camadinha aqui, ó, tá bom? Ele é rico em nutriente, porém tem um problema. Por quê? Durante o período de chuva ele se encharca, mas quando eu tenho poucas chuvas ele vai se tornar duro e quebradiço. E isso faz com que esses nutrientes eles passem, eles não fiquem ali permanentemente, tá? Então eu tenho ali um tipo de vegetação mais rasteira ou que consegue absorver essa água e consegue sobreviver principalmente nesses períodos aí onde ele vai viver mais encharcado, que são as avencas e as samambaias. O outro solo é o solo humoso. O solo humoso, ele é rico em material orgânico, ou seja, vai estar ali cheio de restos de organismos, tá? Além das fezes, principalmente aí dos nossos amiguinhos, as minhocas, tá? E ele é um solo mais escuro, tá? A gente consegue perceber esse tipo de solo, principalmente por conta da sua coloração. Ele é úmido e ele é rico em nutrientes. Mas por ele ser tão rico, ele acaba sendo muito explorado ou muito utilizado, permite o crescimento de várias plantas e esses nutrientes acabam se esgotando com mais facilidade. Esse é um solo característico aí principalmente das matas e das florestas. E o último solo que nós vamos discutir é o solo calcário. O solo calcário ele é composto aí de sais de cálcio e esse aumento de cálcio faz com que esse solo seja muito permeável. Consequentemente, ele vai ter poucos nutrientes e ele vai ser
característico aí das regiões desérticas. O solo calcário, ele é utilizado também para diminuir a acidez de outros tipos de solo. Essa técnica é chamada de calagem, é utilizado muito aí na agricultura para permitir com que esse solo esteja aí preparado para futuramente ser cultivado. Então vamos falar um pouquinho agora sobre os solos adequados à agricultura, ou seja, sobre esse solo aí que vai possibilitar o desenvolvimento dos vegetais. Então, para a agricultura eu preciso ter um solo com uma boa proporção de areia e argila, uma boa permeabilidade e pouca acidez. Isso faz com que esse solo fique mais fértil, mais nutritivo e seja aí adequado ao cultivo por um longo período, sem a necessidade de reposição desses minerais. Tá? Então, por isso que existem alguns processos aí que nós vamos ver também dentro da agricultura que vai favorecer a permeabilidade ou a boa proporção desses minerais aí dentro do solo. Bom, pessoal, lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida de tudo que já foi discutido até agora, vocês podem utilizar o ClassApp para me enviar uma mensagem, falar, professor, eu não entendi o que é isso. Volta o slide se for necessário, volte o vídeo, assista novamente a aula, anote as dúvidas e me passem, gente. Não fiquem com dúvidas, tá? Não é só para fazer os exercícios e não entender aquilo que está sendo explicado. Nós vamos ter uma aula remota na sexta-feira, em que eu vou estar cara a cara aí com vocês. A gente vai ter uma aula aí cara a cara, entre aspas, né? Eu de um lado do vídeo, vocês do outro, mas a gente vai poder se falar. E aí, se caso vocês quiserem, também pode tirar nessa aula essas dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Na página 348 tem duas questões aí do jogo rápido. Explique as frases a seguir. Em solos arenosos, apenas alguns tipos de vegetais, como palmeiras e os coqueiros, se desenvolvem. Então, vocês vão responder por que somente as palmeiras e os coqueiros conseguem se desenvolver nos solos arenosos. B. O solo argiloso contém muitos nutrientes, porém, sem os devidos cuidados nesse tipo de solo, as plantas não têm um bom desenvolvimento. Justifique essa afirmativa. Então aqui já é uma afirmativa. Está falando que o solo argiloso ele é muito nutritivo, mas se eu não tiver o cuidado com ele, as plantas não vão crescer, não vão se desenvolver. Por quê? E aí vocês vão... Depois de responder essas duas questões, vocês vão lá na página 350, tem mais 3 questões aí do jogo rápido. Primeiro é a questão de verdadeiro ou falso. Então vocês vão ver as 3 alternativas e aí você vai colocar se é verdadeiro ou se é falso. Apesar de o solo calcário ter boa permeabilidade, as plantas não se desenvolvem muito bem nesse tipo de solo. Verdadeiro ou falso? Por ser muito rico em nutrientes, o solo humoso é mais indicado para plantações anuais. Verdadeiro ou falso? A calagem é muito importante para a agricultura, porque essa prática corrige a acidez do solo. Verdadeiro ou falso? Agora, reescreva as alternativas que você marcou como falsas de maneira a torná-las verdadeiras. Então, se tem alguma dessas 3 que vocês marcaram que é falsa, embaixo vocês vão corrigir. Então, por exemplo, vou pegar a primeira aqui, tá, pessoal? Não estou falando se está certo ou se está errado, só para vocês entenderem. Apesar do solo calcário ter boa permeabilidade, as plantas não se desenvolvem muito bem nesse tipo de solo. Eu poderia substituir, apesar de ser um solo humoso, ter boa permeabilidade, as plantas não se desenvolvem muito bem nesse solo. É isso que vocês vão fazer na questão 2. Na questão 3, o que é necessário para manter o solo fértil por um longo período? Então, para que esse solo permaneça fértil, o que eu tenho que fazer? Tá? Então, além dessas explicações, vocês vão lá nas páginas da apostila da aula de hoje, que são da página 346 até a página 349. E se tiver alguma dúvida ainda que ficou, vocês me mandem um ClassApp.
Pessoal, então eu agradeço aí pela paciência de vocês, pela contribuição, por vocês estarem se dispondo a assistir a aula e qualquer dúvida, não hesitem em me procurar, tá bom? Pessoal, tenha uma boa semana e amanhã a gente tem mais uma atividade a ser realizada, tá bom? Abraço, sexto ano.